Boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga e esse é o 9º episódio da nova temporada do Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para capoeira. Agradecer aqui nossos colaboradores Igor Baiuna, Mega Múcio e Cabelo e Saúde, Andréia Guardiano. Galera, e também os aplicativos Rodas e Eventos e On Capoeira. Galera, meu convidado hoje vai trazer uns assuntos muito importantes para a capoeira, porque a gente vai dar uma passada no berço da capoeira carioca. E meu convidado de hoje é o mestre Vitor Pepe. Mestre, seja bem-vindo, mestre. Bem-vindo. Obrigado aí, mestre Gunga. É um prazer imenso estar aqui para relatar alguns fatos, né, da capoeira carioca, o berço da capoeira carioca. O seu programa é emblemático, ele contribui para toda a sociedade, né, da capoeira, é uma referência. Eu estou muito orgulhoso a participar do podcast do Mestre Gunga. Oh, legal, mestre. Vem pra roda. Quem é mestre Vitor Pepe? Eu sou uma pessoa simples, né, estudioso, né, faço minhas pesquisas, né. Eu, quando comecei na capoeira, eu comecei com meu pai, comecei na década de 80, né. Meu pai foi o primeiro aluno do mestre Leopoldina, em 1957, né? E meu pai começou a me dar os primeiros passos, né? Começou com a ginga, né? Com toda a desenvoltura, né? E, posteriormente, eu tive um outro mestre, mestre Celso Pepe, né? Que é meu atual mestre, né? Inclusive está ativo aí, tocando, jogando. É um mestre de referência, que também começou junto com meu pai, que está aqui, está na foto aqui. Tá os dois aqui, ó. Legal. Tá? No tempo que não tinha cordel, não tinha elanca, não tinha nada, né? Era uma capoeira de amor, né? Hoje a capoeira está muito diferenciada. Mas eu comecei com meu pai, com minha família, pode dizer, né? E vim até hoje aí trabalhando, estudando e ensinando também. Eu dou aula aqui no meu terraço, né? E meu filho já começou comigo, eu estou dando aula aqui, mas eu sou mais a nível mais de história, né? Sou doutor honoris causa, né, na educação, doutor honoris causa em ciências do esporte, sou delegado da cultura da UNDDH, sou professor honorário da UNDDH, mérito esportivo, né, nacional, sou diretor da federação, da FFC, né, o presidente lá é Everaldo Lima, né, sou diretor também da Aliança da Capoeira, né. Então, eu vim fazendo meus trabalhos, sou presidente fundador do Grupo Cativeiro Carioca, que é o meu grupo. Também sou presidente fundador dos Guardiões da Capoeira Carioca. Então, eu sou historiador também, né? Eu estou quase para se formar agora. Já estou 4 anos já estudando na faculdade, né? E faço minhas temáticas, né? Participo de algumas palestras, né? Então, é isso. Bacana, bacana. Mestre, fala pra gente, quem são suas referências na capoeira, mestre? Olha, a referência é o mestre Walter Pepe, que é meu pai, mestre Celso Pepe, né? Mestríssimo Paulão Muzenza, né? Mas referência para mim, na capoeira. E o mestre Leopoldina. Legal, mestre. Então, mestre, vamos lá, a gente vai dar uma passada no berço da capoeira carioca, né? Grandes rodas e grandes mestres. E o que o senhor tem para estar trazendo para a gente, assim, da história aí dos grandes mestres da capoeira carioca? É o seguinte, o berço da capoeira carioca, na década de 50, existia o Sinhozinho, né? Sinhozinho, na Zona Sul. Mas era uma capoeira sem berimbau. E na década de 50, a capoeira aqui no Rio de Janeiro era desconhecida, né?
era raro você ver um capoeirista, né? Então, assim, em 1949, surgiu um capoeirista chamado Capenga Bonifácio, né? Esse Capenga também foi o mestre do Leopoldina, e na verdade era um jogo de pernada carioca, né? Mas na verdade esse estilo pernada carioca ele se extinguiu, ele sumiu, né? No final dos anos 50 desapareceu, né? Então essa capoeira é o berço da capoeira carioca, só existia 2 lugares, em Olaria APC e Bom Sucesso. Só existia 2 lugares, na década de 50. Né? Então, em 1955, o Djalma Bandeira ele fundou a própria academia. Né? Então, começou em Olaria APC. Em 1957, o meu pai, mestre Walter Pepe, mestre Celso Pepe e mestre Pelé, começou em 57. É um ano importante ali em Olaria PC. Por quê? Porque ali o Djalma Bandeira ele era um exímio capoeirista, né? Um exímio capoeirista. Ele era professor de artes marciais, um estudioso sobre o estilo, sendo que o Djalma Bandeira ele era aluno dos Gracie, do Carson Gracie, que também era capoeirista também. Isso tudo nessa década de 50, tá? E o Djalma Bandeira era aluno do Carson Gracie. De 54 para 55, surge o Arthur Emídio, na academia do Hélio Gracie, aonde o Djalma Bandeira conheceu. Só que quando o Arthur Emídio veio da Bahia para cá, ele não veio como capoeira, ele veio como lutador, vale tudo. Conheceu o Djalma Bandeira na academia lá em Copacabana, na academia do Hélio Gracie. O que ocorreu? Houve uma troca. Arthur Emídio ensinou a capoeira de Djalma Bandeira e Djalma Bandeira ensinou jiu-jitsu para Arthur Emídio. Porque o objetivo do Arthur Emídio aqui no Rio de Janeiro, como também em São Paulo, era fazer vale tudo. Só que o Arthur Emídio não teve muito êxito nas lutas. Como também Djalma Bandeira também não teve êxito na luta também. Djalma Bandeira fez uma luta, perdeu essa luta e desistiu, preferiu seguir a capoeira junto com o Arthur Emídio. Legal. Então, nessa década de 50, o que tinha? O mestre Leopoldina, né? Porque em 55 o Leopoldina foi aprender com o Arthur Emídio. Embora que o Quinzinho, mestre Quinzinho Marginal, ele faleceu na Ilha Grande. Ele foi assassinado dentro da cadeia pelo Chicão, né? Em 51. Tá? Ele começou em 50, 51, faleceu o mestre Quinzinho. Leopoldina visitava o mestre dele, tá? lá na Ilha Grande. E Leopoldina ficou solto, conheceu o Arthur e começou a treinar com o Arthur. E o Arthur dizia, mestre Leopoldina, Leopoldina, você tem que dar aula. E aí o Leopoldina foi dar aula na Academia Guanabara, que era a academia do José Vinagre, que era também um lutador famoso, né? Também era capoeirista também, mas inclusive era judoca. Ele era campeão também, né? Fazia judô. E o Djalma Bandeira frequentava porque era muito próximo, né? O Olaria PC com a academia João Silva ali era muito próximo. O Djalma Bandeira frequentava a academia do Vinagre.
Então, na década de 50, houve essa questão. Era Djalma, Arthur Emídio e Leopoldina. É o berço da capoeira carioca ali. Em Olaria PC, e depois o Arthur abriu a academia em Bom Sucesso. Então, era Olaria PC e Bom Sucesso. Tá? Então, era tudo primitivo. A capoeira era muito desconhecida. E o Arthur veio desafiar o Robson Grace, em 57. Arthur Emídio, né, nessa época, ficou muito famoso, junto com o Djalma Bandeira. Djalma Bandeira foi o primeiro aluno do Arthur. E o Leopoldina já treinava também junto com o Arthur. Certo? Então, o que ocorre? Essa década de 50 foi muito importante, que foi, na verdade, o renascimento dela. Porque até então, nós tínhamos uma capoeira lúdica, uma capoeira que podemos dizer que seria uma Angola, mas muito primitiva. Porque o mestre Quinzinho era uma capoeira sem berimbau. Dizem por aí, inclusive, que o mestre do Quinzinho seria o Zé Moleque. Isso é uma mentira, porque isso não existe. Porque o mestre Leopoldina, quando estava vivo, nunca citou essa situação para a gente. Né? Então, essa década de 50, ela foi um marco na história. Depois vieram para cá no Rio de Janeiro, os baianos, não como capoeira, vieram para trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Aí veio o mestre Roque, veio o Mário Buscapé, né? Veio os mestres aqui para trabalhar e, posteriormente, começaram a dar aula de capoeira, na década de 60 em diante. Né? Então, mestre Gunga, o que acontece é o seguinte. Então, nós temos mestre Leopoldina, Arthur Emídio e Djalma Bandeira. Nessa leva também, na década de 50, nós também temos Gil Velho, que foi aluno do Cirandinha. Certo? Entendi. Que é da Senzala, o Gil Velho. Ele começou em 1958. Tá, e esse Cirandinha vem de onde? Vamos lá, para a gente poder... Esse Cirandinha, ele vem de Santos, mas foi aluno do senhorzinho. Ah, tá. Perfeito? Entendi. Então, a década de 50 era isso aí. Depois, a capoeira começou a tomar uma direção. Aí o Djalma Bandeira e Arthur começaram a levar a capoeira para o mundo. Né? Aí apareceu alguns historiadores e pesquisadores na década de 60, como Lamartine. Lamartine fez um livro, os movimentos do Djalma e do Arthur, né? Digamos assim, 70% da criação dos movimentos da capoeira foi do Djalma Bandeira. Arthur só tinha 4 movimentos, né, na capoeira. Djalma Bandeira, como falei, era um estudioso, né? Os dois trabalhavam junto. Então, aí o que ocorreu? O Djalma tinha uma tropa de elite em Olaria PC, que é o berço da capoeira. E quem eram seus alunos? Eram esses aqui. Esse aqui, se você está vendo aqui na foto, é o Valdir Girá, Valdir Palavrão, Josimar, mestre Paraná. Paraná não era aluno do João, não. Ia só para tocar berimbau. Mestre Nilson, que aprendeu com o Paraná a tocar berimbau. Nóbrega Fonte, é um empresário. Inclusive, ele foi o patrocinador do berimbau de prata. Leopoldina participou do berimbau de prata. O meu tio também participou. Meu pai participou do berimbau de prata em 64. Esse aqui é o Silvio Neguinho, o Silvio e o Gelbi. O Gelbi foi um dos melhores Arthur
os melhores alunos do Djalma Bandeira. E era instrutor dos Greios também. Esse aqui é o Fernando, que trouxe a pau português e ensinou o Djalma Bandeira. Esse é o Djalma Bandeira que está agachado, Arthur Emídio e o Vilmar. Tá? O Vilmar, a história do Vilmar é o seguinte: ele começou na capoeira não com o Djalma Bandeira, ele começou com o mestre Leopoldino na Academia Guanabara, em 60 para 61. De 62 ele entrou na academia do Djalma Bandeira e ficou até o final. Então, mestre Gunga, a capoeira carioca é muito rica, tá? E o Djalma Bandeira, ele tem vários alunos, né? O Paulo Russo, né? Teve o Oscar Aranha, né? Inclusive o Oscar Aranha era professor adjunto lá no Fundão, né? Na Ilha do Governador, né? Vários trabalhos. O Djalma Bandeira foi o primeiro a introduzir um método científico na Escola de Educação Física, né? Então, o Djalma Bandeira foi um dos grandes capoeiristas aqui do Rio de Janeiro, né? E, paralelamente a isso, o mestre Leopoldina também, né? O mestre Leopoldina, até te mostrar aqui no livro. Aqui está o mestre Leopoldina. Tá? Então, assim, o mestre Leopoldina foi um dos primeiros também a dar aula na Escola de Educação Física, junto com o Nestor Capoeira, em 1965. Né? Então, o mestre Gunga, mas eu gostaria de narrar essa questão da minha linhagem, né? Porque alguns mestres de capoeira, historiadores, pesquisadores, fala de história, mas não busca registro, né? Você tem que ter registro. Você, para falar de capoeira, você tem que ter alguma foto, né? Algum documento que você possa transcender e falar, ó, não, naquele tempo, né? Realmente existiu isso, né? Agora, essa questão que foi citado, né, de alguns mestres, dizer que o mestre do Quinzinho seria Zé Moleque, isso é mentira. Até porque o mestre Quinzinho, ele era de Carangola, de Minas. Ele era de Carangola. Né? Então, você vê o erro de uma oralidade na capoeira. Isso acontece muito. Sim, sim. Essa divergência, tá me entendendo? É uma coisa que os historiadores sofrem muito. Né? É uma questão até de anacrônico. Né? Você fazer uma conjectura de um passado que você não viveu. Sim, sim. E mais além, pouquíssimos mestres que conviveu com Leopoldina, com Arthur Emídio, o Djalma Bandeira, mestre Paraná também, sim, um grande tocador de berimbau, mestre Mitirinha. Então, quer dizer, alguns capoeiristas tentam modificar a história da capoeira. Né? sim, sim. Então, a gente toma muito cuidado, porque a capoeira é muito sensível. Está me entendendo? Sim, com certeza. Então você vê, o mestre Leopoldina, ele é um dos maiores que tem na malandragem. O último malandro. Sim, sim. O último malandro, reconhecido internacionalmente. Né? Eu participei do filme A Fina Foi Malandragem e ele está lá. Por exemplo, os únicos capoeiristas que tem um registro do mestre narrando, falando, é o mestre Celso Pepe, mestre Walter Pepe e mestre Pelé. E ele dizendo que foram os primeiros alunos dele. Hoje eu desconheço Djalma Bandeira, Arthur, falar, né? Não, esse é meu aluno, se tem algum registro. Entendi. Né? Porque você, para falar sobre capoeira, você tem que ter registro. Senão você não existe. Né? Se há registro, há história. Não há registro, não há história. Sim. É uma oralidade errônea. Né? E a capoeira sofre muito isso.
Sim, né? muito fantasioso, né? É muito fantasioso. Você vê, em 1959, o mestre Leopoldina foi trabalhar no carro do Porto. Uhum. E em 1960, o mestre Pelé também foi trabalhar com o mestre Leopoldina, no Armazém 17. Entendi. O mestre Leopoldina, ele veio aprender os rituais do uma capoeira Angola na Roda dos Coroas, certo? Uhum. Isso em 1959. Essa Lá roda o ficava Leopoldina... onde? Oi? Essa roda ficava onde? No Armazém, no Carro do Porto, Uhum. aqui na Rodrigues Alves. Não sei se você conhece Não, aqui não, a não, não. Praça 15, Praça Ah, tá, não, Mauá. tá. Sim, sim, conheço. Então, aí você tem a zona portuária. Sim, sim. Aí tem os armazéns. O Leopoldina era estivador. E o Pelé também. Mestre Pelé. Então, em 1959, existiu uma roda. A Roda dos Coroas. Mas só para mestre, para capoeirista antigo. Uhum. Né? Foi lá que o Leopoldina veio aprender do que se abaixar no pé do berimbau, né? Ladainha, dar a volta ao mundo, né? Foi lá que o Leopoldina foi aprender uma capoeira de Angola, né? Uhum. E o mestre Pelé, ele não participava dessa roda, porque era muito novo. Uhum. A roda era a roda dos coroa. E nessa roda quem era? Baiano Maluco, Imagem do Cão, Imagem da Pesta, Zé Lourenço, Zé Ignorante. Esses personagens, esses caprichos antigos, Uhum. que produziam essa roda. E esse Zé Lourenço, ele trabalhava por Edson Carneiro, que é o maior procurista que tem no Brasil. Ele patrocinava essa roda. Ai, que legal. Né? O Edson Carneiro. Eu fazendo minhas pesquisas, até conversando com o Mestiço Paulo Muzenza, o Mestiço Paulo Muzenza falou para mim, olha, mas acho que esse grupo teve em Madureira, embaixo do viaduto, Negrão de Lima. Eu tinha até... Pô, mestre, não sei, vou pesquisar. Aí achei um vídeo do mestre Vilmar confirmando, Vilmar já falecido, Uhum. confirmando que quem comandava aquela roda era José Lourenço. Então, esse grupo, e o André Lacer também confirma isso, o André Lacer, que Lécio Carneiro pegava esse grupo e fazia alguns eventos. Depois, esse grupo, ele desapareceu. Ele fez essa exibição ali em Madureira, né? Uhum. E depois ninguém sabe para onde está esses capoeiristas. Então, o mestre Leopoldina conviveu com o Dor de Ouro, né? Uhum. Com a malandragem, a data da malandragem, né? E pegou os Arcos da Lapa, pegou Madame Satã, né? Que Madame Satã nunca foi capoeirista, isso aí são de escrita de hoje, né? Uhum. Enfatiza, mas não tem registro, não tem documento de nada que Madame Satã era capoeira, não tem nada. Antes de Madame Satã, ele era conhecido como Marginal Negro, depois virou Madame Satã, né? Isso quem falou foi o mestre Leopoldina, quando era vivo, era Marginal Negro. E depois virou Madame Satã, né? E, inclusive, o mestre Leopoldina tem os franceses estiveram aqui no Brasil, fizeram uma filmagem nos Arcos da Lapa, o Leopoldina se expressando justamente ali nos Arcos da Lapa. A Lapa estava toda destruída na década de 70, né? Uhum. Ali a fachada ali e tudo. E os franceses têm até conhecimento disso, né? Era um artista, né? Bom de briga, né? Como também essa história aí do Manduca da Praia também, até hoje não apareceu com registro, né? Entendi. Se nós pensar assim, o que mais tem aí é brigão, valetão de rua, e podemos dizer que é capoeirista. Só porque brigou é capoeirista. Não é, você tem que ter alguma prova. Todas as coisas negativas caem na capoeira, né? Exato. Você vê que foi descoberta agora no Manduca da Praia uma foto que foi utilizada e que não é o Manduca da Praia.
Inclusive, eu estou fazendo umas pesquisas aqui. O Manduca da Praia, na verdade, é uma nomenclatura para justificar o bando, porque nós estamos falando de 1850. Nós estamos falando de 1850. Quer dizer, todo mundo era Manduca da Praia. Entendi. Sabe? Então, assim, é um personagem que a historiografia pegou, lapidou, criou, botou um tempero de misticismo, botou um pouco de heroísmo, marginalidade. Ó, esse aí é capoeirista. Não dá, né? Você tem que ter prova, né? Madame Satã, cadê uma foto dele com birimbau? Não tem. Ele jogando, não tem, né? Então, os mitos, é uma situação que a capoeira perde com isso, tá? Você criar uma história sem fundamento, porque capoeira é fundamento. Sim, sim. Né? Capoeira é fundamento. Não dá para você falar uma situação sem comprovação científica. E mais uma vez, né? Sempre a marginalização, né? Voltado para o lado da capoeira, né? Esse preconceito e marginalização, porque nós tivemos essa fase, né? Nós tivemos essa fase, o empírico, né? O teológico, né? O científico e a filosofia. Essas 4 fases, né? Então, o nascimento da capoeira foi justamente na marginalização. Sim. Então, todo capoeirista é marginal, né? E até hoje, o preconceito... Ainda existe muito forte. A nossa classe hoje, ela já representa um preconceito enorme. Sim. Você fala, eu parei porque eu parei 10 anos, eu tive que fazer minha faculdade, tive que estudar, né? Eu também sou empreendedor. Quer dizer, eu estudo, eu trabalho, tenho meu negócio, e não dá para eu ficar 24 horas na capoeira. Né? Porque a capoeira, ela não dá. É muito rica. Muito rica a história. Né? É muito fácil você falar quando vê um capoeirista que está lá nos States, que está ganhando em dólar, o euro, e contar a história. É muito fácil. Sim. Mas quando o Leopoldina, em 61, era Soberana, Marraio, Walter Pepe, Pelé, e agora tem um outro, o Siri do Mangue. Ia lá para São João do Meriti, isso na década de 60, para fazer exibição São João do Meriti em troca de alimento. Em troca de alimento. Hoje, o capoeirista já sai de casa com um projeto, já sai ganhando. Mas naquele tempo, só fazia capoeira quem gostava. Sim, sim, verdade. Sabe, suou. Leopoldina, suou. O único mestre que valorizou Leopoldina foi o Nestor Capoeira. Reformou a casa do mestre Leopoldina, né? Deu toda assistência o mestre Leopoldina. Eu sei porque eu estava lá. Eu sou testemunha disso tudo. Nestor Capoeira ajudou muito Leopoldina. A senzala ajudou muito Leopoldina, como também Leopoldina ajudou a senzala. Até porque o Leopoldina também foi padrinho da senzala. Porque teve uma época que ninguém queria assinar o pessoal da senzala. Né? Aí eles foram lá pedir o mestre Leopoldina para assinar capoeira. Mas não sei o que houve. Aí eles foram lá na Bahia lá fazer um curso lá com o mestre Bimba. Né? Fizeram um curso de 6 meses lá. Aí veio o Preguiça, veio o Bainozol, aí veio o Camisa Roxa. Tá? Então, Leopoldina é uma referência na senzala. Tem muitos trabalhos. Leopoldina teve muitos alunos espalhados no mundo todo. Ai, que legal. É uma celebridade na capoeira. O mestre Leopoldina está equiparado aí, mestre Bimba, Pastinha, Traíra, Canjiquinha, Caiçara. Sim, é um grande nome da capoeira. Os grandes nomes da capoeira. Para falar do mestre Leopoldina, horas e horas e horas. Eu estou escrevendo a história dele. Eu estou falando assim, uns resumos top, porque eu estou fazendo um livro. Eu já estou há 3 anos fazendo a história do mestre Leopoldina. É muito grande. É muito grande.
na Alemanha, Espanha, Itália, Suíça. Ele andou o mundo todo. Bacana. E deixou a semente lá. E gerou fruto. Sim, sim. Né? Eu tenho mais ou menos umas 25 horas do Mestre Leopoldina aqui guardada comigo. As netas dele treinavam lá no meu espaço. Que legal. No meu espaço. Eu dava aula no Clube Oposição, Esporte Clube, Clube Nogueira, Arrastão de Cascadura, a Escola Aleluia Educacional. Eu tenho aqui várias fichas aqui para mostrar, que às vezes o pessoal não acredita. Aqui, ó, várias fichas de alunos. Né? Vários alunos aqui. Então, o mestre Leopoldina dava aula nas netas dele lá no meu espaço. E do meu mestre Celso Pepe, que a gente dava aula junto. Né? Então, assim, isso é história. Isso é história. Outra história também fascinante, eu estava falando do berço da capoeira, quando o Arthur Emídio pegou a fama, foi considerado um dos melhores capoeiristas do Brasil, o Arthur Emídio, incomodou o mestre Bimba, lá na Bahia. Até porque o Arthur Emídio veio para cá com indicação do Valdemar Santana. Inclusive, Valdemar Santana e Arthur Emídio fez várias exibições aqui no Rio de Janeiro. Várias exibições. Era amiguíssimo mesmo. E amigo também do mestre Leopoldina também, Valdemar Santana. O meu pai, inclusive, jogou capoeira lá no Clube do Ramos, o Valdemar Santana. Mas quando o Bimba percebeu que o Arthur estava ficando bastante conhecido, isso é uma reportagem, está lá, pode até procurar lá, no museu lá da Capoeiragem Carioca, está lá. É um documento, uma reportagem, 1957, ou desculpa, 1959, está lá, o Bimba dizendo, mas será que ele é realmente... Eu não acredito que o Arthur Emídio é o melhor capoeira do país. O Bimba falando isso. O que ocorreu? O mestre Bimba mandou 4 capoeiristas aqui para o Rio de Janeiro para testar o Arthur Emídio e o Djalma Bandeira. Olha só, mestre Bimba, eu estou te falando uma coisa para você, isso está até no meu livro, mas eu tenho um prazer em citar isso para você. Acontece o seguinte, quando o Arthur estava no auge da capoeira e o Djalma junto, né? Até porque quem tinha mais aluno era o Djalma Bandeira. Arthur usava os alunos do Djalma Bandeira para fazer exibição. Essa é a verdade. Entendi. Eu não estou aqui para fazer... Essa é a verdade. Pegava os alunos do Djalma Bandeira para fazer exibição. Então, o que aconteceu? Veio para cá, mestre da Bahia para cá, Mano do Bimba, mestre acordeon, mestre camisa roxa, mestre vermelho 27 e mestre Crespim. Eles vieram para cá, para o desafio. Né? Aí chegaram, só que já tinha academia lá em Higienópolis do Arthur Emídio. Eles foram lá visitar. Djalma estava lá. E uns alunos do Djalma também estavam lá. O que ocorreu? Começou o jogo. O que aconteceu foi o seguinte, os 4 se deram mal, porque o estilo do Arthur muito flexível, Djalma Bandeira com muita elasticidade, uma habilidade, uma destreza corporal, como também o Arthur Emídio. O Arthur Emídio, tu estava aqui de frente e, de repente, ele estava aqui atrás de você. Assim, questão de milésimo de segundo. Djalma era um raio. Era um relâmpago. Então, quando eles viram uma capoeira muito forte aqui no Rio de Janeiro. Então, o que ocorreu? O acordeão acabou ficando aqui e treinou com o Arthur Emídio. E quando voltou para a Bahia, ele falou do Arthur Emídio. Aí o acordeão foi e falou, no Rio de Janeiro lá, o mestre Arthur Emídio, bom capoeira, aí elogiou. Aí o Arthur olhou assim o acordeão.
E essa história que eu estou falando para você está num livro do próprio mestre Acordeon. E tem uma live que o mestre Acordeon fez falando o que eu estou falando aqui. Quem dizer que é mentira, vá lá, procura lá na live do Acordeon falando do Djalma Bandeira e do Arthur Emídio, o Acordeon, elogiando o Arthur, a melhor capoeira, né? Uma capoeira autêntica, porque lá na Bahia é uma capoeira sistematizada. Aqui não, uma capoeira técnica, bem técnica, né? Porque até então, o Djalma Bandeira e o Arthur não dominou nenhum estilo, nome de estilo. Porque hoje nós temos São Bento Grande, São Bento Pequeno, Angola, ângulo regional, Angolinha, não é isso? Nós temos esses estilos, né? Só que a Djalma Bandeira e Arthur não tinha isso, não. É uma capoeira técnica flexível. Uma capoeira técnica. E outra, com recurso para tudo. Né? Eu, vindo dessa linhagem, aqui eu tenho, né, vários movimentos, né, e é complicado. Você faz o movimento, dali sai 5. Né? E outra, essa giga que tem aí, que eu vejo hoje, esse estilo, se a gente comparar o estilo de Djalma Bandeira, o Arthur Emídio, no tempo de hoje, não tem como comparar. Porque a capoeira ela está muito assim, por exemplo, eu faço uma armada para a esquerda. Então, logicamente, o capricho tem que cair lá. Ele faz contra, ele inverte o movimento. Entendi. Quer dizer, não há uma lógica. Não há um jogo de combinação, não há um volume de jogo. Né? Então, parece que é uma pernada carioca. Né? Então, você vê martelo para lá, minha lua para cá, o AU para lá, acabou. Só vê isso hoje em dia. Né? E outra, o Arthur e o Djalma Bandeira dominavam o jogo. Né? Então, hoje os mestres, eu já vi alguns mestres que não conseguem dominar. Pelo contrário, ele joga, o mestre está jogando no mesmo nível do aluno. Principalmente no batizado. Qual o objetivo do batizado? Na capoeira, é você testar o reflexo, você está fazendo os movimentos corretos, né? Se ele tem flexibilidade, né? Não, o mestre já chega, já dá logo uma rasteira, caiu, bota a corda, acabou. Quer dizer, e joga no mesmo nível do aluno. Aí, quem é mestre? Quem está se batizando? Então, se nós pegar a década de 60, é completamente diferente de hoje. E na década de 70, a capoeira não era mais novidade. Né? Já estava espalhado no mundo todo, até porque, em 1968, Djalma Bandeira recebeu um convite para divulgar a capoeira no mundo. Né? Aí foram para os Estados Unidos, foram para o México, França, acho que foram 18 países. Caramba. Em 1968. Tá? Isso aí, o próprio o mestre Vilmar, ele confirma isso. Né? Tem uma live aí confirmando isso. 1968. Foi lá no Hotel Glória lá e recebeu um convite para levar a capoeira para o mundo. Né? E aí o que eu falo? Quem levou qual é a capoeira que está no mundo todo? É a capoeira carioca. Porque o mestre Bimba criou a regional, os discípulos do mestre Bimba não fazem a regional, quem faz é o mestre Nenel. A filosofia do mestre Bimba está com o mestre Nenel, né? Porque os discípulos também mudaram os estilos. Né? Mudaram os estilos também. Sim. Mas quem é da década de 60, 70, sabe muito bem o que eu estou falando. Porque todos eles eram adolescentes. A maioria aqui de aluno viraram mestre. Porque eu tenho uma listagem aqui, depois podemos até combinar fazer uma outra live, a relação de todos os mestres, verde e branco. Né? Eram alunos, aí viraram mestre. Aí o mestre Mendonça, né, que é o supostamente criador dos cordéis, né? Aí vem a argumentação
72, 73 saiu o regulamento técnico, né? E então o que me deu até essa listagem foi o Mestiço Paulo Muzenza, que ele tem um acervo fantástico na casa dele, Mestiço Paulo Muzenza. É uma verdadeira fonte primária, Mestiço Paulo Muzenza, né? Tem toda a documentação, tem registro. E o Mestiço Paulo Muzenza, o seu legado dele, que é o legado da verdade, está a mais de 250 países. Né? O mestre burguês foi discípulo do Mestiço Paulo Muzenza. Eu tenho um bom carinho e respeito pelo Mestiço Paulo Muzenza. Então, mestre Gunda, aí que está a questão, que a capoeira, a história da capoeira ela não é tão grande assim, ela é até pequena, e é jovem a capoeira. Né? Hoje nós estamos sofrendo, nós temos muito filósofo na capoeira, mas sem substantivo. Em si, uma filosofia de texto. Aí eu vejo pelas escritas só filosofia, criando uma memória social. Mas aquilo ali não é a história da capoeira. Cadê a antropologia dos mestres? Cadê a ancestralidade dos mestres? Cadê a herança, a preservação da capoeira? Não, ninguém pensa nisso. Ninguém pensa. Né? Aquele ditado, o capoeirista não sabe para onde vai, ele não sabe a origem, não tem como. Ele vai para onde se ele não tem a origem? É complicado isso, tá? Capoeira, filosofia. Mas o que é filosofia? É buscar conhecimento. Filosofia é buscar conhecimento. Alguns textos que eu leio, alguns livros, que, assim, não discriminando, não falando mal de historiador, pesquisador, pelo contrário, é uma crítica construtiva. Tá? Mas, assim, tem muita falsificação ideológica. O que é falsificação ideológica? São registros sem comprovação científica. E que é pior, se coloca objetos, registros que não é daquela época. Aí eu venho aqui no tempo presente, não, isso aqui era do mestre lá dos Sete Coroas, né? Peraí, você nem viveu lá, você não estava naquele tempo. Tem que ter um registro daquela época que você possa narrar. Agora, fazer conjectura, imaginar, que foi assim, foi assado, é que nem a história da Roda da Penha. A Roda da Penha era um pouco imaginária. Por quê? O Spreboy do mestre Celso Pepe, inclusive quem deu esse nome, foi o mestre Corvão. O mestre Corvão falando do Mentirinha. Existia uma roda na década de 70, muito famosa, a roda do mestre Zé Pedro. Ela começou em 1973. Aí o Corvão deu esse nome, esse grupo dos Spreboy do mestre Celso Pepe. Em 73 para 74, eles foram lá para a roda da Festa da Penha. Então tinha as barracas lá e eles ficavam lá jogando capoeira, inclusive mestre Camisa também. Camisa, mestre Zeca Furacão, mestre Jorginho Salva-Vida, mestre Nilson Arerê. Então você tinha inclusive Paulo Muzenza, Mentirinha, Burguês, Jorge Arerê também. Certo? Então você tinha os mestres, mas essa roda ela entrou em extinção. Ela foi de 73 até 75 para 76. Depois vieram uma nova geração. Aí essa roda foi lá para a linha do trem. Da linha do trem, ela ficou na entrada da Festa da Penha, ali, na entrada. Né? Aí vem o Touro. O Touro também foi meu mestre, tá? O mestre Touro foi meu mestre também.
o touro pegou essa roda e botou na casa dele, né? Depois voltou de novo lá para a praça, que hoje é a praça do Manduca da Praia, né? Tem a roda lá, que é uma roda de rua, tá? Então, a roda interna da Roda Festa da Penha existiu sim, tá? Mas em 73, em 76 ela já entrou em extinção, não existe mais. Tá? Então, era isso aí, Mestre Camisa, Mestre Zeca Furacão, Mestre Jorginho Salva-Vida, Paulão Muzenza, Burguês, Jorge Arerê, Mentirinha. Então, quer dizer, tinha a Roda Festa da Penha, era isso aí, tá? Agora, ela não tem 500 anos, 150 anos, 100 anos. Sim. Ela tem 50 anos, mesmo assim, pulada. Se eu tirar, ela no máximo tem uns 30 e poucos anos, olhe lá. Entendi. E hoje, quem fala hoje da Roda da Penha não é desse tempo. Hoje, quem fala sobre a Roda da Penha não é da década de 70. Né? É uma nova geração, né? É a nova geração, tá entendendo? Nada contra. Hoje que tem lá é uma roda de rua, roda de mestre. Pelos vídeos que eu vejo, não vejo a comunidade participar. Eu não vejo, porque na época do João Bandeira, na década de 60, pô, era multidão que participava da roda. Todo mundo, né? Todo mundo lá, a comunidade toda do conjunto e a PC de Olaria participava. Se você for lá até hoje, o pessoal tem saudade da roda, tem saudade de João Bandeira. João Bandeira morreu em 1988. Né? E essa roda também era os 4 domingos de outubro, né? Não era uma roda direto, né? Só outubro. É só outubro. Né? É só outubro. Porque aqui no Rio de Janeiro tem um conceito. Eles confundem roda de capoeira com trabalho. É trabalho. Então, roda é uma manifestação popular. Né? Uma manifestação popular. Ali você está trocando informações, uma diversidade, o conhecimento ali. Aí eu sou mestre, pego meus alunos, vou lá. Você vê, cadê os alunos desses mestres? Você vê a roda de mestre. Só a roda de mestre. Quer dizer, nada contra, mas, tá, essa coisa toda. E agora, eu aprendi baseado num critério, certo? Tem que ter respeito, tem que ter domínio numa roda, certo? Você tem que ter uns rituais que tem que ser seguido, né? Você tem que levar os seus alunos, certo? Para ver que realmente você está ativo ou não está ativo, né? Mestre, então falando sobre isso daí, qual foi o maior conselho que seu mestre passou para o senhor, que o senhor leva isso até hoje, para a gente deixar para essa nova geração? Olha, falar a verdade. Falar sempre a verdade. Porque a capoeira, ela tem, assim, ela tem muito misticismo. Mitos. Né? Então eu vejo assim, o mestre faz uma narrativa e aí todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Né? Então, você sendo autêntico, verdadeiro, e outra, eu acho que todo mestre de capoeira deveria fazer um curso de história para aprofundar, né, nos conceitos dentro da sociologia, pedagogia, psicologia, fisiologia, biomecânica. Ele tem que fazer um curso de história, fazer um curso de outros cursos, né, para poder dar uma qualidade, né? Porque você vê, ensinar parece que é fácil, mas não, é difícil você ensinar, porque cada um é cada um. Sim, acho que tem que estar sempre aberto ao aprendizado, né, mestre? Tem sempre aberto. Tá? E são pouquíssimos poucos mestres têm essa concepção que eu estou falando, né? Aí ensina na emoção. Já pega o berimbau, toca, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado, e não sabe nem o nome dos movimentos. E no momento certo você tem que usar aqueles movimentos, também não sabe. Né? Então,
é essa aí, entendeu, mestre? Tá, e na visão do senhor, o que é preciso para ser um mestre de capoeira? Ó, para ser mestre de capoeira, olha, hoje, na década de 50, 60, não tinha muito requisito para ser um mestre, não. Hoje, nesse tempo de hoje, você tem que ter um currículo enorme. Você tem que ter muitos anos de capoeira para se tornar um mestre de capoeira. Né? Mas na década de 50 e 60, que os melhores mestres do planeta, do mundo, se fez capoeira 1 ano, 2 anos, 3 anos, muito, viraram mestre. Aí, pô, qual é o requisito? Assim, o requisito é você ser uma pessoa dedicada, né? Obedecer o seu mestre, né? E buscar conhecimento. Porque se você não buscar conhecimento, você nada mais é um capoeirista comum. O que é um capoeirista comum? É que tem uma roda, ele vai jogar, mas o conteúdo é zero. É um... O conteúdo é zero. É um jogador de capoeira, né? O praticante. Né? Porque hoje as pessoas confundem muito com praticante, né? que na verdade é uma emoção, mais da emoção do que a razão. Né? Então, assim, vamos para a roda. Roda, 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 roda. Pô, mas vamos falar de capoeira. Vamos falar de capoeira. Qual é a visão? Né? Vamos falar dos mestres do passado. Não quer discutir, não quer falar. Não tem diálogo. Né? Então, eu acho que o ser mestre, hoje, nesse tempo de hoje, não é o tempo da década de 50 e 60. Mas você tem que realmente estudar, você tem que ter um segundo grau, fazer um curso superior, né? Fazer um curso de história. Eu acho que isso é obrigatório de um mestre capoeira fazer um curso de história. Conhecer a capoeira, né? Para ser capoeira você tem que fazer um curso de história. Não adianta, tem que fazer um curso de história, porque aí você vai entender Zumbi dos Palmares, né? Porque você vê muita idolatria Zumbi dos Palmares, mas não sabe quem foi o Zumbi dos Palmares, não existe imagem do Zumbi dos Palmares, não há registro que ele era capoeirista, Zumbi dos Palmares. Pelo contrário, os registros que tem foi o Branco que escreveu, que ele traficava os escravos também, ou seja, traficava os próprios irmãos. Ele trocava os escravos por armamento. Zumbi não é mole, não. Só que, ao longo desses anos, a capoeira adotou ele como rei, como um símbolo de uma resistência. Dia da consciência negra. Que tem consciência é o branco que escravizou o negro. Esse que tinha que ter a consciência. Né? Então, assim, não tem registro de que foi capoeira. E aí vão lá, embaixo da cabeça do zumbi, que não é o zumbi, né? Está ali. É uma estátua que está ali, e fazendo rodas, roda, essas coisas todas, né? Então, por isso que o mestre capoeira tem que fazer história, para poder entender, né, a cronologia. Você tem a cronologia da capoeira, né? Você tem uma regra, né? Aí vem lá, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX. Você tudo tem que vir aos pouquinhos para você entender como é que foi a capoeira, escravidão, principalmente. Os índios também, que a capoeira tem muita coisa do indígena. O Djalma Bandeira, em 1955, está aqui o registro, inclusive, aqui, ó, fundado 18/11/1955. Mestre Nilson, é isso aqui, ó, Mestre Nilson, ó. Lá em Olaria APC, está aqui, ó, Mestre Nilson. Tá? Eu vou ler aqui uma carta dele que me deu, uma carta. Eu vou ler aqui, faço questão de ler essa carta. Já está há alguns anos essa carta. Essa carta aqui é assinada por ele, tá? Aqui, ó, assinada por Nilson. Vou dizer para você que é a história. Então, eu coloquei isso também no meu livro também, mas eu vou falar para você. Tá aqui, ó. Djalma Bandeira Lima, nascido em 18 de novembro de 1934.
a minha, botou aqui que a letra dele é a minha estado, estado de Sergipe. Menino bom, veio ao mundo para curtir. Diversos desafios. Foi paraquedista da primeira turma, em 1954. Já uma bandeira, aqui tinha 18 anos, era soldado da paraquedista, isso em 1954. Inclusive, era faixa marrom dos Grace, tá? Até os cursos nos Estados Unidos, ele chegou a fazer. Depois, um curso na Academia Grace. Quer dizer, ele fez um curso nos Estados Unidos, já uma bandeira, e fez um curso nos Grace. Depois formado, iniciou as aulas para os amigos mais chegados, assim como fez com a capoeira, com os mesmos amigos, no ano de 1956. Foi o primeiro capoeirista, junto com seu mestre Arthur Emídio, a cruzar o Atlântico e mostrar a nossa luta em Paris, quer dizer, na França. Por isso que tem aquela foto do Arthur Emídio embaixo da Torre Eiffel, entendeu? E mais tarde, em outros países da Europa, chegando mais tarde a viajar para Acapulco do México. Foi um exemplo, um homem só fez amigos por onde passou, considerado, respeitado até hoje, e é lembrado por todos nós. Só tem saudade, porque ele partiu cedo, em 1988. Foi o mestre de muitos mestres, inclusive de mim. Nilson, mestre Pedro, que é o caso meu pai, né? E outros que nunca esqueceram o carinho dos seus ensinamentos. Ele tinha uma dose certa e sabia ensinar, procurando tirar dúvidas de cada individualmente. Finalizando, aí vem aqui. O verdadeiro professor. Estou muito emocionado em escrever estas poucas linhas, não consigo escrever mais. Das importantes em sua vida de capoeirista. Primeira turma formada por ele, os alunos foram Walter, Valdir, Cláudio, Gelbe, Marcelino, Arthur, e os mesmos formaram também na primeira turma de Jiu-Jitsu. Quer dizer, esses aqui foram Jiu-Jitsu também. 28 de junho de 2002, Nilson dos Santos. Então, essa é uma carta aqui, isso aqui é ouro. Porque isso aqui, aí o que eu falo, para falar de capoeira, você tem que ter registro, tem que ter um documento. Entendeu, minha filha? Você tem que ter registro, tá? Então, você vê aqui, ó, aqui em frente ao casarão, é o mestre Nilson, tá? Aqui, tem outro aqui também, ó. Esse aqui é o Rafael Nóbrega Fonte, empresário. Aqui está Paulo Russo e o Djalma Bandeira. Tá? Aqui está o Samurai e o Djalma Bandeira. Tá lá. Então, o esgrima, ele também é professor de Kung Fu, Samurai, e ensinou o Djalma Bandeira também Kung Fu. Então, aqui está minha foto em Olaria PC, eu com 3 anos de idade, lá no berço da capoeira carioca, né? Tá aqui, com 3 anos de idade, né? Aqui é a foto, eu estou aqui no casarão onde o Djalma Bandeira dava aula. Aqui está o nome dos alunos todinho aqui atrás. Isso foi em 73. 73. Né? Eu tinha aqui 3 anos aqui. Eu tinha 4 anos aqui. Então, mestre Gunga, essa questão. Tá? Pode falar aqui. Deixa pra gente uma mensagem da capoeira aí, uma mensagem pro pessoal da capoeira. Olha, a mensagem que eu deixo é ajudar o próximo, como a ti mesmo. Bacana, bacana. Mestre, gostaria de agradecer muito as informações, essa passada de conhecimento para a galera. Só tenho a agradecer a participação do senhor aqui no Vem Pra Roda. Tá. Eu que agradeço, mestre Gunga. Você é um grande exemplo e você
está preservando toda a ancestralidade da capoeira universal. Meus parabéns. Legal. Galera, mestre Vitor Pepe vem fazendo pela capoeira. E você, o que você faz pela capoeira? Fica aqui, mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para a capoeira.